mais estilo. Oferecimento Riviera, tecidos finos e exclusivos. Aqui seu sonho se torna realidade. Olá, está começando o programa Mais Estilo. No próximo dia 20 de novembro acontece a eleição da Ordem dos Advogados no Brasil todo. E aqui a gente tem que ouvir as propostas. Isso é para você que é advogado ou para sua família que tem um advogado. Vamos escolher bem, porque a Ordem dos Advogados é fundamental para a nossa sociedade, ela age mesmo, e a gente vê isso em várias situações. O Dr. Marco Túlio está aqui para falar um pouco sobre as propostas dele, tudo bom? Tudo bem, Cidinha, muito bem, graças a Deus. Eu acho o trabalho da Ordem bem interessante, sabe? A gente vê que a Ordem está sempre presente nos grandes conflitos, nas grandes situações, mas você que é advogado sabe o que está falhando aí, o que está faltando, o que tem na sua proposta que vai fazer um diferencial. Olha, efetivamente a Ordem ela tem dois papéis fundamentais, um papel de defesa da advocacia, do advogado, e um papel de defesa da sociedade. Nós entendemos que a atual gestão da Ordem, sem nenhuma crítica pessoal, ela não está cumprindo com esses dois papéis, ela está deixando a desejar. O advogado está desassistido, desamparado, esquecido pela atual gestão, que também não defende os interesses da sociedade. Você não vê hoje a Ordem envolvida naquelas grandes questões que ela sempre esteve envolvida na defesa da sociedade. Tem alguns pontos que eu considero fundamental, e o meu colega advogado, minha colega advogada que nos assiste, sabe do que eu estou falando. Dois pontos fundamentais que demonstram o descaso da Ordem com o advogado hoje é o processo digital e também a questão do horário de funcionamento do fórum, que foi reduzido, nos impedindo de trabalhar plenamente. Vocês têm como agir, porque isso é uma questão do Tribunal de Justiça. A Ordem tem como mudar isso? Tem, a Ordem tem como mudar. A Ordem é uma instituição muito forte, né? Ela tem que ser atuante, ela tem que ser advogada dos advogados e da sociedade. Então, o Tribunal ele determina algumas coisas em relação ao funcionamento, ao horário de funcionamento, mas ele não pode determinar sem respeitar a posição do advogado. Ele tem que respeitar a posição do advogado. E quando ele não respeita, a Ordem tem que se posicionar. A Ordem tem muita força. A Ordem é ouvida pela imprensa, a Ordem é respeitada pelas instituições da sociedade civil, associações comerciais, sindicatos, Federação das Indústrias, SEBRAE. E esse horário de funcionamento, por exemplo, ele prejudica a economia do Estado. Porque todo mundo trabalha de manhã, à tarde e à noite, muitas vezes. E no Judiciário, atualmente, nós estamos trabalhando só do meio-dia até às 19 horas. Isso está prejudicando o advogado. Porque de manhã, né? De manhã você não consegue trabalhar, você não consegue fazer com que os processos se movimentem. Pela manhã você não consegue ser atendido, você não consegue impulsionar os processos. O grande problema do Poder Judiciário é a demora. E essa demora, ela só é diminuída, ela só é minimizada quando o advogado consegue impulsionar, empurrar o processo, fazer com que ele funcione. Hoje, para você impulsionar o processo, falando com o juiz, conversando com os servidores do Poder Judiciário, você só pode ir à tarde. Você não pode mais ir no período da manhã. Daí fica difícil. Há um acúmulo de pessoas no fórum, muita gente ao mesmo tempo. Os servidores estão assoberbados, os juízes fazendo audiência não conseguem atender os advogados. Você fica ali na porta até meio... Sabe aqueles guri que jogaram bola na casa do vizinho, meio com vergonha? Quando você tem uma prerrogativa de ser atendido, você tem que ficar ali. O juiz às vezes não te atende, às vezes te atende durante a audiência ou manda que você espere, você tem uma série de outras coisas para fazer. Você não pode esperar, o seu cliente não pode esperar, a economia não pode esperar. E a Ordem pode se posicionar e cobrar. A Ordem já conseguiu muitas vitórias quando ela lutou. Agora, quando ela se ajoelha, quando ela se pequena, ela não consegue. Se dobra, fica mais difícil. Bom, este para você é um ponto crítico que tem que ser resolvido de imediato. Você tem 17 propostas, né? O que você destaca também aí que é legal? Eu destaco também nessa mesma linha o processo digital. O mundo está evoluindo, nós não podemos... Tudo hoje é digital. Tudo é digital, nós não podemos nos omitir diante dessa evolução. Mas o processo digital, da forma como está sendo feito pelo nosso tribunal, ele só traz economia para o tribunal em detrimento da rapidez, da agilidade e da segurança da prestação da tutela jurisdicional. Hoje o processo digital, ele está da seguinte forma, tudo é digital, você não tem um meio termo. Quando não funciona o processo digital, e muitas vezes não funciona... Porque Vira e mexe, está fora do ar. Nós tivemos agora, a semana passada, a segunda e terça fora do ar, na outra semana sexta. Sim. Desde que foi implantado no Tribunal de Justiça, a gente teve 21 dias de mau funcionamento e de suspensão de prazo. Um mês tem 30 Isso prejudica os advogados e as partes. O advogado, quando ele pede, ele não pede para si. Ele pede para o cliente, ele pede para você, ele pede para os clientes, para as pessoas. Então o cliente não consegue entender por que é que não funciona, por que é que tem tanta insegurança. Hoje o advogado faz todo o serviço que era do Poder Judiciário, ele é que distribui as ações, ele é que é o servidor que prepara os processos.
Aí quando ele faz isso, ele começa a enfrentar problemas, porque ele tem que mandar para o processo virtual. Para mandar, ele precisa ter internet. A internet não funciona direito, a gente está na iminência de viver um apagão telefônico. Aí quando ele consegue mandar o sistema, que é o SAGE, é um sistema muito instável, ele também vive fora do ar. E quando não consegue, então, quando ele não consegue fazer esse processo digital funcionar, não tem outra saída, fica tudo parado, não tem um meio físico para trabalhar. Às vezes nós viajamos, isso acontece muito, viajamos para fazer uma audiência em outra comarca. A gente já tem uma dificuldade que agora é tudo à tarde. Quando você tem uma audiência em outra comarca, você perdeu a sua tarde de trabalho. Sim. Aí você chega lá, o sistema está fora do ar. Como é que você faz para trabalhar? Gente, e a ordem é cega, mas ela está lenta também. Está muito lenta. E a ordem não se posicionou. A ordem não defendeu e não está defendendo a advocacia. A ordem tem que se posicionar, ela tem que ser firme, tem que ser forte. Tem que garantir para o advogado a possibilidade de trabalhar e para os clientes, para o jurisdicionado, o direito à prestação de tutela jurisdicional rápida, célere. Você não pode fazer uma mudança como foi feita só pensando em economia. Jurisdição não é lugar de fazer economia. Jurisdição é lugar de dar às pessoas, dar ao cidadão o que ele merece. Olha só, Marco Tully, é super interessante essa matéria. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer mais um bloco? A gente vai agora para o intervalo, mas daqui um pouco a gente volta e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Gostou dessa matéria? Quer rever outras? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net.